O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, hoje afirmou que a politização das Forças Armadas talvez tenha sido uma das coisas mais dramáticas para a democracia e que os militares foram manipulados e arremessados na política por más lideranças. A gente vai agora até Brasília conversar com o Emerson Fraga, do Portal R7, que tem mais informações para debater essa fala do ministro. Emerson, uma ótima noite para você. A gente estava acompanhando, de fato, qual seria a repercussão da fala, porque os termos utilizados pelo ministro e também presidente, justamente ele é muito incisivo, dizendo como eles foram então manipulados e levados numa situação como essa, né? Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite a você que acompanha a Record News. Pois é, o presidente Luiz Roberto Barroso disse que foi um dos momentos mais dramáticos para a democracia, esse da politização das Forças Armadas. Segundo ele, os militares ainda fizeram um papelão lá no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Eles foram chamados para participar, para quem não lembra, daquela comissão que propunha melhorias para as urnas eletrônicas, mas, segundo Barroso, acabavam dando palpites falsos e descumprindo o princípio da lealdade das Forças Armadas. Barroso disse que achava que já haviam percorrido todos os ciclos do atraso institucional para termos que nos preocupar com uma ameaça de golpe de Estado em pleno século XXI. Essas palavras do ministro foram bem fortes, como você disse, Rafael. Ele disse também que em 35 anos de estabilidade constitucional, né, desde quando foi promulgada a Constituição em 1988, o país atravessou momentos muito difíceis, 2 impeachments, vários escândalos de corrupção, mas que chegou-se dessa vez muito perto do impensável. O impensável foi justamente o golpe de Estado aí, que teria sido orquestrado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro apontou que depois da redemocratização, as Forças Armadas tiveram um comportamento exemplar no Brasil até agora, viu? O militar general Marco Antônio Freire Gomes, que foi comandante do Exército no mandato de Bolsonaro, confirmou à Polícia Federal a participação do Exército em reuniões que articulavam aí aquela minuta do golpe de Estado que foi descoberta pela Polícia Federal justamente nessas operações de busca e apreensão. O militar foi chamado para depor em razão das mensagens recebidas do ex-ajudante de ordens da Presidência da República, Mauro Cid. Nela, Cid confirma que Bolsonaro mexeu em uma minuta de golpe de Estado que inclusive previa a prisão do ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Barroso falou sobre os militares e a tentativa de golpe de Estado enquanto discorria sobre a democracia. Era uma aula magna para alunos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele citou ainda o uso das plataformas digitais para disseminar o discurso de ódio e destruir reputações. O ministro fez referências a questões do governo Bolsonaro sem citá-lo. Ele já fez isso em outros discursos, vale lembrar, mas dessa vez as palavras foram bem contundentes. Rafael. Emerson, agora a gente olha por um outro aspecto. O presidente Lula se reuniu com a diretora-geral do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Ali pelas redes sociais a gente acabou vendo a imagem, a fotografia feita pelo encontro. E eu quero falar um pouco das discussões. Falaram sobre pobreza, o presidente também ali usando as redes sociais, considerou, pelo menos a definição que ele deu para essa reunião, que foi uma boa conversa. O que vocês conseguiram apurar, pelo menos, o que foi discutido ali entre as duas lideranças? Pois é, a reunião aconteceu em Brasília, no Palácio do Planalto, e reuniu a presidente do FMI, a búlgara Kristalina Georgieva, também a ex-presidente da República e presidente do Banco do BRICS, Dilma Rousseff, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eles falaram sobre a redução da pobreza no mundo e sobre a reforma no FMI. Essa reforma, tanto no FMI quanto em outros organismos internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU, é uma das pautas de Lula desde a campanha eleitoral. Desde que ele assumiu o mandato, ele vem conversando aí com lideranças mundiais para propor que sejam incluídos mais países no rol de pessoas que têm acesso a decisões aí desses órgãos importantes para o equilíbrio internacional do mundo. A reunião entre o Lula e a diretora-geral do FMI ocorreu depois de críticas do presidente Lula ao Fundo Monetário Internacional. Ele disse, por exemplo, que o FMI iria errar todas as previsões aí de crescimento do Brasil para 2023. Vamos lembrar que o Brasil cresceu 2,9%, o PIB brasileiro, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, no ano passado, principalmente puxado aí pela agricultura.
O petista recebeu também o diretor do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, o Jin Li-kun, e discutiu aí investimentos no Brasil, em portos, aeroportos, estradas, rodovias, ferrovias e também em energia sustentável para combater aí as mudanças climáticas e o aquecimento global. Segundo o presidente do banco, o papel dele aqui no Brasil é ouvir as sugestões dos brasileiros, que ele estaria aberto aí às sugestões brasileiras para a atuação do banco. As reuniões ocorreram no Palácio do Planalto, em Brasília, como eu disse, e também tiveram aí a presença do Fernando Haddad e de Dilma Rousseff, que se tornou aí uma peça fundamental na articulação econômica internacional do governo Lula. Rafael. Emerson, agora a gente fala de outro caso que é de arrepiar. Estava acompanhando logo ali no comecinho do dia um adolescente de 15 anos que atacou mais 3 pessoas, isso a facadas, uma história que é terrível. A gente estava acompanhando como isso ia se desdobrar durante a tarde. O que vocês têm de atualização para a gente sobre isso? Rafael, o adolescente de 15 anos prestou um primeiro depoimento à Polícia Federal na tarde de hoje. Eu conversei com o advogado da família e ele disse que a família está em choque, que ele nunca tinha comentado sobre a intenção de praticar violência contra colegas ou contra a monitora, que foi uma das vítimas, né? Foram 2 colegas a princípio e uma monitora da escola. Os pais chegaram a pedir perdão para a família das vítimas lá na delegacia durante o depoimento desse adolescente. Ele disse que os ataques foram motivados por bullying, principalmente por causa do peso dele, ou seja, uma questão que não estava no conhecimento desses pais, segundo eles disseram à polícia, e também não chegou ao conhecimento da escola, segundo disseram os representantes da instituição pública de ensino aqui do Distrito Federal. Ele teria entrado na escola com 2 facas e aí na hora da aula começou a desferir os golpes, mas ninguém se feriu com gravidade aí, graças a um professor que conteve ele rapidamente. Então, o aluno parou esses ataques, o aluno tem 15 anos e ele foi encaminhado à delegacia da criança e adolescente. Ele continua apreendido lá, amanhã vai passar por uma audiência de custódia, que é aquela audiência onde o juiz decide se o aluno vai continuar preso ou se vai ser liberado provisoriamente, vai aguardar o julgamento em liberdade. Ele vai analisar a legalidade da apreensão desse menor de idade e aí vai também avaliar as condições da prisão. Nós continuamos acompanhando esse assunto nos telejornais da Record News e no r7.com/Brasília. Rafael. Emerson, muito obrigado pelas atualizações. Claro que a gente continua acompanhando. Se tiver qualquer outra atualização, é só nos chamar, que o espaço está aberto. Bom trabalho por aí. Até mais.